Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Começar o primeiro episódio do ano com a frase de Angela Davis é muito simbólico. E de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mais de metade dos brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos. Essa representatividade, no entanto, não se reflete em todos os espaços, principalmente quando nos referimos a posições de poder e influência. É nesse contexto que surge o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento de Ações e Políticas Voltadas para Mulheres Negras do TJRJ, o GT Mulheres Negras, presidido pela juíza Deidjane Chiesa e pela psicóloga Tatiana Moreira, que está aqui acompanhando. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada pela presença e por aceitar estar aqui nesse momento tão importante. Eu sou Renata Machado, jornalista do TJRJ, uma mulher negra com uma blusa branca e com coque. Eu sou Gabriele Dias, sou roteirista e apresentadora do Fórum Aberto, sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos compridos, de cor castanha e uma blusa vermelha. Meu nome é Leide Jane, eu sou juíza do Tribunal de Justiça, sou uma mulher negra de pele parda, tenho 1,75 m, tenho cabelo encaracolado crespo, uso óculos, tenho uma blusa branca com detalhes pretos e uso uma calça clara. E tenho entre 50 e 60 anos. Meu nome é Tatiana, eu sou psicóloga aqui no TJ. Eu sou uma mulher com albinismo, e aí tenho uma pele bem clara, sem pigmentação, uma mulher com albinismo negra, tenho o cabelo bem cacheado, na altura dos ombros, estou com uma blusa preta, estou de óculos e de brincos. Então, queria agradecer também, claro, eu acho muito importante a gente tratar desse assunto aqui hoje. E queria falar sobre o GT Mulheres Negras, né? Ele é um órgão vinculado à COEM, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e ele considera a transversalidade das políticas que são destinadas a mulheres negras, que têm suas particularidades, né? Então, eu queria saber como é que o grupo aborda essa interseccionalidade aqui no Tribunal de Justiça e, se puderem, também mencionar algumas ações do GT. O nosso trabalho ele surgiu quando nós vimos a necessidade de cuidar, a princípio, das mulheres do tribunal. Antes de surgir o grupo de trabalho, né, o nosso grupo de trabalho, a COEM ela pensou em criar um espaço para que as servidoras e terceirizadas tivessem voz em relação à violência doméstica, pudessem denunciar a violência doméstica, ter auxílio, né, dentro do nosso tribunal. E dentro dessa situação, nós vimos a questão da mulher negra dentro do nosso tribunal. Também de trazer esse cuidado, né, dar esse espaço de vez e voz, né, e cuidar disso. O grupo ele teve início já tem alguns anos, né, Tati? A Tatiana está desde o início também, acho que eu sou presidente desde o início também do grupo. E nosso primeiro objetivo no grupo foi trazer para o povo do nosso tribunal o que é ser negro, né, e o que é racismo. Porque é muito comum, não sei, né, para mim, pelo menos, e para as pessoas negras que eu conheço, é muito comum nós não termos ideia do que é o racismo, né? Nós vivemos e fomos educados de uma forma tão culturalmente errada, né, onde nós nos colocamos numa posição de ser uma pessoa inferior, nós fomos criadas assim, então é muito difícil para um negro olhar para a situação e entender o racismo. Então, nos primeiros momentos, nós ficamos preocupados com isso. Nós já tínhamos uma cartilha que estava sendo elaborada, né, pelo grupo, né, um e-book. Fizemos um e-book trabalhando essa questão de racismo, mostrando o que é racismo, dizendo assim, olha, não se deixem submeter por isso, essa situação é racismo, essa aqui também é racismo. Então, nós trabalhamos um pouco de educação dentro do próprio povo negro. E isso
ampliou muito nossa área de trabalho. Nós saímos muito dessa visão de mulheres negras para ter uma visão de povo negro dentro do tribunal. E uma outra questão que é importante também a gente colocar, e isso tem que ser bem divulgado, nós precisamos mapear dentro do nosso tribunal quem são os negros e onde estão, porque nós ainda não temos esses dados, né? Tem sido muito difícil para a gente, nós fizemos questionário, nós estamos elaborando, já tem 4 anos, 3 anos mais ou menos, que a gente está trabalhando nesse questionário e a gente não consegue andar, né? São muitos detalhes, são muitas coisas que a gente tem que ajustar para a gente poder mapear e dizer até para o CNJ, né? Só, o nosso tribunal tem tantos juízes negros, tantos servidores negros, tantos servidores negros em cargo de poder ou não, ou terceirizados, ou estagiários. A gente não tem essa informação ainda, que é importante. E a gente está trabalhando para a gente obter e, a partir daí, gerar trabalhos, né? Analisar quais são as necessidades dessa população e trabalhar, né, mecanismos de ajuda, né, para essa população, né, para esse pessoal. Só complementando, né, a fala da doutora Leidiane, que preside o GT desde o início, e uma importância do GT também é a composição, né, assim, essa iniciativa da COEN de ter o GT, né, e aí presidido por uma juíza negra, e aí com uma composição diversa também, né, de juízes, servidores, né, e servidores de diversos espaços, né, então tem eu, tem mais uma psicóloga, tem mais 2 assistentes sociais, então ter a diversidade também de pessoas em diversos espaços aqui do tribunal, né, e algumas pessoas com essa bagagem de trabalho aí na linha, né, do letramento racial, da questão racial. Então, essa reunião de pessoas, né, foi formando essas ações que a doutora Leidiane falou que a gente tem desenvolvido, né? Então, são reuniões mensais. Por alguns momentos, às vezes, não dá para ser mensal, né, doutora? Porque as pessoas, cada uma estão, né, nas suas lotações e com a demanda de trabalho, mas aí com uma série, né, de demandas e de atividades que a gente vai tentando aí realizar, né? E como a doutora Leidiane falou, o e-book foi uma das que saiu no final de 2023, né? Que a gente vai falar um pouquinho, né? E também eu acho que o COEN foi muito feliz em perceber que precisava do GT, Mulheres Negras, porque a interseccionalidade fala exatamente dessa particularidade das mulheres negras que sofrem com o racismo e com o sexismo, né? Assim, então, a pauta das mulheres negras vai para além da pauta de todas as mulheres, assim, né? O racismo é um marcador fundamental para definir a forma como as mulheres negras estão posicionadas na sociedade, né? Então, é muito importante ter esse grupo de trabalho no tribunal. Perfeito. Vocês mencionaram a cartilha, o lançamento da cartilha, né, que tem como título Racismo Institucional, como identificar. E eu gostaria de saber quais são as manifestações mais comuns do racismo institucional. Olha, eu estou no tribunal desde 94. Entrei como servidora e minha apresentação foi em Macaé. Era servidora. A primeira visão de racismo que hoje eu tenho foi quando eu cheguei na serventia, né? É dado ao negro um trabalho que não é considerado importante. Então, assim, eu não processava. Eu era formada em direito, apesar de ser auxiliar judiciário, né?
era completamente capaz de fazer qualquer coisa, mas a mim foi dada a função de elaborar carta de sentença, né? Então, isso eu vejo na minha vida e em muitos outros relatos que eu, né, a partir de então, eu comecei a buscar. Sempre ouvi essa diretriz, né, de a gente ter dentro do nosso tribunal, até hoje, pessoas negras, né, grandemente capacitadas e subutilizadas pelo simples fato de serem negras, né, de serem olhadas e serem colocadas numa posição de não, você não é tão capaz quanto você pensa que é. E isso, Estereotipar a pessoa. dentro do nosso tribunal, ainda vemos muito isso. Hoje ainda vemos muito isso. Ainda ouço muitos relatos envolvendo essa situação, né? Essa é uma questão aqui bem presente aqui na nossa casa. Passou por alguma situação parecida, Tatiana? Eu acho que diretamente, porque assim, por ser uma pessoa negra albina que não tem pigmentação, nem sempre eu sofro esse racismo direto por não por no primeiro nem sempre no primeiro momento ser lida como negra pelas pessoas, mas assim o que eu percebo é que também essa dúvida, né, desse lugar de capacidade, até por um lugar também da diferença, né, comentários em relação ao cabelo, eu acho que as mulheres negras em geral sempre vão ter algum relato, né, sobre essa questão. Eu vejo pessoas negras que trabalham comigo, ou que eu atendo, né? Mas assim, já vi pessoas, por exemplo, outras pessoas questionarem se essa pessoa trabalha ali. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, uma mulher branca, de cabelo liso, né? Assim, dito padrão que a gente fala. E eu estava conversando com ela e chegou uma outra pessoa para pedir informação. E essa pessoa só falava com essa mulher branca, não falava comigo. Assim. E aí eu acho que mesmo não tendo aí, né, a negritude na pele, eu acho que também, para o imaginário dela, eu tinha uma imagem de uma pessoa que não deveria estar ali no tribunal falando sobre... Mas acho que de uma maneira mais geral, né, saindo um pouco do pessoal e pensando numa maneira mais geral, eu acho que o racismo institucional ele se manifesta quando a gente vê que a maioria dos servidores, principalmente em lugares ditos de saber, né, as equipes técnicas, imagino que aqui na comunicação também deve ser assim, na magistratura, as pessoas negras são minoria. E quando a gente vai ver um outro lado, né, as profissões com os menores salários, as profissões com um lugar aí de menos status, as pessoas negras são a maioria. Então tem uma desproporção que a gente percebe aí nesses dois polos, né, que é uma manifestação do racismo institucional e que não é uma coisa, uma questão exclusiva do tribunal, né? Assim, o tribunal está aí num âmbito muito maior de sociedade, do racismo estrutural, e que essas características vão ser reproduzidas também aqui institucionalmente. Então, isso também, para além dessas manifestações aqui que a gente falou do micro, né, assim, no lado pessoal, é muito importante a gente pensar que essa realidade precisa ser mudada, né? Desses lugares que as pessoas negras ocupam. E ainda falando sobre presença de pessoas negras em espaços de poder. Nós temos agora um concurso da magistratura, né, em andamento, e eu gostaria de saber de vocês se as ações afirmativas ela consegue melhorar esse cenário. Vocês acreditam nisso? Nós temos que tentar, né? Eu vejo dessa maneira. Mas nós temos hoje, para ingresso na magistratura, né, nós temos a política de cotas, foi
pelo início, se não me engano, em 2015, 2016, acho que foi 2017 foi o primeiro concurso que teve, com a aplicação da lei de cotas aqui na magistratura, né, que dá uma abertura para a população negra. Mas o que eu vejo particularmente é que essa abertura ela não é suficiente, porque você abre as vagas, mas você não capacita o candidato, né? A gente tem a visão da população negra como uma população que corre atrás, né? É difícil, eu acho que eu não conheço, particularmente, né? Não conheço nenhum negro que esteja no espaço de poder, que não tenha ralado muito, né? Saído de baixo, né? Assim, eu morava em Nilópolis, eu trabalhava aqui, então eu pegava um trem, 6 horas da manhã, para chegar aqui no Rio, 7 horas, para ir para o curso, para sair do curso, para vir para cá, para trabalhar até 7, 8 da noite, para pegar o trem, para ir para casa e estudar nesse meio tempo, né? Então, as outras pessoas que eu conheço também que se encontram em espaços de poder hoje, que são negras, elas têm o mesmo relato. Então, essas pessoas, para entrar no concurso da magistratura, ainda que passe da primeira fase, a segunda fase ela é muito difícil. E essas pessoas não têm preparação. Então, eu acho que nós estamos muito capengas, né? Acho que a palavra vai bem por aí, em relação a essas ações afirmativas, de dar ao negro as armas necessárias para chegar. Porque não basta abrir uma vaga, não basta dizer assim, nós temos 20% de vagas, nós temos 30%, nós temos 50% de vagas. Pode até colocar, então, temos 50% de vagas reservadas na magistratura, no Ministério Público, né, nas empresas públicas, em todo tipo de concurso. Se nós não dermos à pessoa negra, à população negra, a paridade de armas. Então, eu vejo que isso falta, né? É importante, é um começo, né? A gente vibra com as conquistas, são pequenas conquistas, mas nós precisamos delas, né? São necessárias, mas a gente ainda precisa de muito mais, né? Essa visão, essas ações afirmativas, elas têm que ter esse posicionamento, né? Esse objetivo de dar à população negra as mesmas armas, né, que a população branca, por exemplo, tem, né? Então, é importante, mas ainda falta muita coisa. A senhora poderia falar que armas seriam essas? Olha, um bom exemplo seria a Escola da Magistratura. A Escola da Magistratura, ela, na minha visão, nós poderíamos trabalhar tanto no Rio quanto nos outros estados a questão de você dar uma cota das vagas da Escola da Magistratura para a população negra. Mas não basta você dar cota, né? Você tem que dar a cota e você tem que dar a bolsa, para você possibilitar que esse negro estude, né? Então, não basta assim, não, eu dei a cota. Beleza, mas qual negro que vai conseguir pagar a mensalidade? Porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que sustentar a família, porque ele tem que pagar a passagem, ele tem que pagar o almoço. Ele tem que fazer escolhas ali, né? Exatamente. E aí a gente tem, um exemplo, né? Tanto na Escola da Magistratura, né, como nos cursos preparatórios nos outros órgãos, né? No Ministério Público tem também a escola, a Defensoria Pública também tem, né? Nós estamos falando de cursos, eu posso falar de cursos particulares, mas se eu pudesse também falaria, porque nós temos vários cursinhos particulares, né, que poderiam ser listados também né, a colocar a cota, né, de vagas em suas cadeiras para alunos negros, com bolsa também, para poder. Porque é uma forma de você garantir que a pessoa adquira conhecimento, né? E você trazer um profissional, né, bem preparado, na verdade, assim, com rapidez, né? Isso que eu quero dizer, porque o profissional negro que chega, ele é muito preparado. Ele tem que saber muito mais, na minha visão, do que o outro, né? Então, esse seria um bom exemplo, que a gente vai ter que brigar. Tem um exemplo positivo, que o concurso para admissão à carreira diplomática, ele já trabalha com essa bolsa. Então, ele oferece bolsa para alguns candidatos com ações afirmativas. Eu
acredito que tendo uma nota boa, considerada boa na primeira fase, eles podem se candidatar para receber essa bolsa. Acho que é um exemplo que podia ser aplicado nos demais concursos. Verdade. Hoje tem o Enan, né? Você pode trabalhar em cima do Enan, né? Mas não basta você dar uma bolsa de um valor X. Você tem que analisar se aquele valor X vai atender a Com tempo, necessidade pelo tempo que a pessoa vai estar estudando. Entendeu? Porque você não pode olhar para o cara e dizer, não, tem um candidato negro, né, que se vira com X reais, mas ele é casado, ele tem filhos, ele mora onde? Que é diferente você ser um candidato que mora em Japeri, que é o candidato que mora na Tijuca, ou em Botafogo. Você pega um metrô em 10 minutos você está no curso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que analisar essas peculiaridades. Até trazendo um relato pessoal, para eu conseguir fazer a faculdade, eu precisei trabalhar por alguns anos como vendedora, e aí consegui juntar um dinheiro, aí fiquei um ano, fiz vestibular, passei, só que eu tive que fazer uma escolha, porque desde muito nova eu entendi que eu tinha que trabalhar para primeiro trabalhar, sempre foi o trabalho. E eu tive que abrir mão, não. Nesse primeiro momento, a faculdade, né, que é o, entre aspas, é o comum, que as pessoas saiam do ensino médio e vá para a faculdade. Eu tive que dar uma pausa, consegui, né, fazer um, entre aspas, um pé de meia. Aí passei no vestibular, fiquei ainda um tempo, né, tentando um estágio para aí sim chegar aqui no tribunal e ser contratada. Então, assim, é mais árduo, é mais trabalhoso. E é importante trazer essa questão aí financeira que muitas vezes, né, a pessoa negra, ela fica nessa situação que Eu trabalhei, eu fiz faculdade aqui na Cândido Mendes, eu trabalhava aqui na Graça Aranha, né, é logístico mesmo, a escolha da faculdade foi exatamente por conta do trabalho, né? Mas o sábado e domingo eu trabalhava em salão fazendo unha. Então, assim, você não descansa. Como é que você estuda? Aí você estuda, dá seu jeito. Aí você passa. A primeira coisa que eu ouvi, quando eu passei de uma pessoa que, né, que estudava na biblioteca também, assim, por que ela passou? Como assim ela passou? Assim, como assim? O quê? Né? Assim, existe essa visão, né? Assim, como assim? Né? Como assim? Como assim? Eu pensei em inúmeras coisas do como assim, mas preferi não perguntar, porque melhor. acho que eu ia me entristecer muito, então deixei para lá. Mas tem essa questão. Nossa vida assim, é bem árdua, né, Tati? Importante esses exemplos, né, que vocês estão dando. Eu também fui a primeira da minha família a fazer faculdade, né? Então, essa coisa do acesso das famílias negras à universidade, ao ensino superior, né? Assim, as ações afirmativas chegam tanto na questão do acesso ao ensino superior quanto nos concursos, né? Para tentar lidar aí com essa dívida histórica que o país tem, né? Com as pessoas negras, com as famílias negras, de falta de acesso, né? Assim, a gente está falando que tem poucos magistrados negros porque historicamente o Brasil, né, foi jogando a população negra para a desigualdade, para a pobreza, e isso acarreta na dificuldade de acessar a universidade, né, porque a pessoa precisa trabalhar ao invés de poder se dedicar aos estudos. Então, muito importante quando a doutora Leite Jane, né, fala dessa que para além, né, do acesso, né, das ações afirmativas, para além da vaga, é importante dar esse caminho, né, esses instrumentos, essas ferramentas para que as pessoas negras possam chegar, e porque principalmente as ações afirmativas são muito atacadas, né, as pessoas não veem como uma possibilidade de reparação, né, as pessoas acham que é um privilégio, né, que é um benefício, quando na verdade é aí essa tentativa de reparar anos de desigualdade, né? E que mesmo assim ainda não está dando conta de reparar, né? Por isso que ainda são necessárias, né? É importante quando o ano passado teve a votação, né, para manter as políticas de cotas, porque ainda são necessárias, porque os números ainda são desiguais, porque ainda há uma desproporção, né? Então, e eu acho que
quando a gente, esse relato, né, que vocês estão dando, que eu estou falando aqui, essa questão de eu ser a primeira pessoa que acessa a universidade, acho que a maioria das famílias negras tem esse... Eu fui a primeira pessoa da É, minha família então, a assim, a fazer gente faculdade. tem esse relato, né, de ser a primeira pessoa a estourar essa bolha nesse acesso. Quando a gente fala sobre política de cotas, não sei se vocês se recordam no início, as faculdades, né, quando recebiam os cotistas, eles eram colocados de lado, eles eram tipo assim, vão atrapalhar o bom andamento da aula, não vão conseguir acompanhar o rendimento da turma. Como se a pessoa que está entrando pela cota fosse Não tivesse estudado. exatamente, não, entrei de paraquedas, né? Não, ele teve que fazer lá uma prova, teve que né, uma nota mínima, né, Sim. para poder ingressar, né? A gente tem essa visão, né? O ideal é que nós não precisássemos, né? Eu, durante muito tempo, falei assim, gente, cota não resolve. E cota não resolve mesmo. A cota é um marco. Mas o ideal, eu acho que a gente vai chegar num ponto ideal no momento que a gente vai dizer assim, não precisamos mais de cotas, né? Temos uma sociedade educada, né, de forma igualitária, a ponto de tratar negros, brancos, indígenas, amarelos da mesma maneira, dando a todos eles a mesma base educacional que permita que eles acessem a faculdade, a um concurso. Então, sim, é essa visão social que a gente tem que ter, né? O negro, como a Tatiana falou, foi jogado, né? Acabou a escravidão, se vira, né? Vai se virar, vai morar onde der, porque não tem emprego, não tem moradia, não tem nada. Então, mora num local onde os brancos não queriam morar, então sobe os morros, né? E aí começa a nossa história. E essa nossa história continua até hoje, na mesma luta. Não mudou. E aí, essa visão que nós temos hoje, né, essas cartas que nós temos, as políticas que nós temos, né, os pactos que nós temos trabalhando essa questão, né, da negritude, né, da questão social, né, ela é importante para isso, para trazer para a sociedade essa visão, essa necessidade de olhar para o povo de uma maneira igual, aplicar a Constituição, né, trazer para a gente o princípio da igualdade, né, tratar igualmente os iguais, né, desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, mas ter um tratamento isonômico, né? Esse é o grande objetivo. Eu espero estar viva para poder ver uma sociedade dessa maneira. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça lançou o protocolo para julgamento com perspectiva racial. Já tinha sido lançado o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E ele é um documento de aplicação obrigatória no país inteiro, que é um guia, um passo a passo para magistrados e magistradas adotarem esses princípios e essa visão nas suas sentenças, nas suas decisões. Eu queria saber, na sua perspectiva, doutora Lidiane, e também, Tatiana, se quiser contribuir, o que é julgar com perspectiva racial? Vamos lá. Eu li o documento e achei interessante que quando eu li, eu entendi por que eu não entendi no início. Porque quando você é negro, você já olha a situação com a perspectiva racial. Porque você já olha para o processo com a visão de quem é essa pessoa que está sendo julgada, como essa pessoa foi tratada, né? Como foi, por exemplo, um processo criminal. Eu sou juíza de vara única, então eu posso falar de todas as áreas, isso é bom, né? No processo criminal, se você tem, dentro dos seus processos, eu tenho como ver quantas abordagens nós temos, em média, quantos negros, quantos brancos, como é a narrativa no interrogatório daquele que é branco e daquele que é negro, né? O que que eles falam? Ah, como é que o policial me tratou? Como é que foi? Como é que não foi? Onde é que eu estava? Né? Então, assim, dentro da minha realidade, eu moro numa cidade de interior, então é bem diferente. Dentro da minha realidade, eu tenho como apreciar isso, né? E pontuar
se está havendo um tratamento, né, igualitário, dentro até da própria força policial, né, e se verificar alguma diferença, trabalhar no comando. Chamar o comando e dizer, ó, está havendo uma disparidade aqui, orienta a tropa, né, o tratamento tem que ser igual. Então, isso é fácil quando você está numa cidade pequena, né? Eu sou juíza de Natividade e Varre-Sai, 2 cidades pequenininhas, uma comarca só, né? Os policiais que trabalham lá moram lá, então é mais fácil para a gente trabalhar isso, e é mais fácil para que eu veja isso lá. Mas trazer, né, esse documento é importante, porque você traz para aquele que é branco, que não tem essa visão, né, o olhar tanto criminal, né, seja do adolescente, né, no infracional, seja no jovem, no adulto, né, na questão criminal, analisar essa questão, se está realmente havendo uma justiça até na hora da abordagem, entende? Por que que você trabalha com um sujeito que foi pego com X gramas, né, de maconha ou cocaína, né, e traz ele para o tráfico, se você tem uma pessoa branca que é encontrada com X mais 2 ou X vezes 2 e é colocada no uso? Por que essa diferença? Porque um é negro, um é branco, né? É uma visão que a gente tem que ter. É uma visão que o magistrado tem que ter. O magistrado tem que ter uma visão dentro da, né, da questão civil, de família, a questão da adoção, né, de você trabalhar a questão de adoção, né, de você fazer palestras, ou fazer eventos, ou trabalhar essa visão da adoção de crianças negras. Por que que você tem no documento de adoção, em regra, né, a pessoa que vai lá e declara, né, o tipo de criança que você quer adotar? Em regra, bebê, menos de 1 ano, branco, né? Então, existe essa situação. Então, a gente tem que trabalhar nesse olhar. E o documento do CNJ, ele traz essa visão. Então, ele traz várias definições. É um documento muito legal, orienta a leitura, são 190 e poucas páginas, né? Mas orienta a leitura dele para todo magistrado, servidor também, é importante que os servidores tenham essa visão também, né? E ele traz várias definições sobre racismo, o que é, ele traz essa visão histórica, né? Do que a gente já fez, do que a gente precisa fazer, e dessa visão que o magistrado tem que ter, e de algumas perguntas que ele tem que fazer na hora que ele vai julgar. Então, ele vai julgar uma situação que envolva uma pessoa negra, ou na área civil, na área de família, ou na área de violência doméstica, né? De olhar para a mulher e saber se aquela mulher, se ela é vulnerável só pelo fato de ser mulher, ou se ela é mais vulnerável ainda pelo fato de ser mulher, ser negra, de onde mora, quantos filhos tem, né? Então, tem toda essa visão que o magistrado tem que ter, e que esse documento do CNJ ele traz. Então, veio muito bem o documento, né? Já assim, veio atrasado, né? Vamos colocar dessa maneira, mas veio muito bem colocado. Uma leitura obrigatória, realmente, para todo magistrado. Vou falar um pouco do lado da equipe técnica, né? Assim, que tem várias comarcas, né? Várias varas. Eu estou numa vara de infância, né? Então, como psicóloga de uma vara de infância, eu acho que o protocolo é fundamental, né? Inclusive, o protocolo faz essa divisão, né, das diversas áreas, das diversas matérias. E eu já venho pesquisando, estudando sobre essa questão racial, por exemplo, na minha atuação na vara da infância, né? Porque é perceptível que a maioria das crianças que estão no acolhimento, né, acho que a doutora Elediane atua também na infância, Sim. Que estão nos abrigos, são crianças negras, né? E aí, por uma questão, não que as famílias negras não saibam cuidar das suas crianças, né? Mas, assim, tudo isso que a gente está falando aqui, que socialmente as famílias negras foram empurradas aí para uma situação
de desigualdade e de precariedade social, isso vai interferir também no cuidado que essas famílias terão com as crianças. Né? Então, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à informação, às vezes uma falta de cuidado em determinada questão de saúde não é negligência, é falta de informação. Né? E tem um termo que a maioria das denúncias em relação a essas famílias aparece, que é a negligência, né? E eu venho discutindo isso desde do mestrado que eu fiz sobre esse tema, que a negligência ela entra como um conceito guarda-chuva aí, que muitas vezes está mascarando aí, que está por trás dessa precariedade social que essas famílias negras são colocadas. Então, na verdade, está representando aí uma negligência do Estado em relação a essas famílias, né? E que muitas vezes impossibilita com que essas famílias consigam cuidar dessas crianças. Né? Então, é muito importante que a atuação na infância, e tanto as equipes técnicas, né, psicólogos e assistentes sociais que estão ali diretamente com as famílias, os magistrados, promotores, defensores que vão lidar com essas famílias também, entendam essa questão, senão começa a individualizar e a gente começa a criminalizar e culpabilizar essas famílias, né, que muitas vezes estão ali sofrendo consequências dessa situação de precariedade que as famílias negras são colocadas. Então, eu fiquei também muito contente quando eu vi no protocolo também essa questão, dentre todas lá, né, essa questão da infância, porque é muito importante que isso esteja, que todos os profissionais envolvidos estejam atentos, né, e aí não só do judiciário, da rede de serviços do executivo também, né, principalmente que é onde partem as denúncias. Muitas vezes essas famílias, elas chegam, elas nem passam pelos serviços públicos, né, e elas só vão acionar os serviços de educação e saúde depois que chegam no judiciário. O judiciário tem sido a porta de entrada aí para o acesso em muitas políticas. Então, a gente precisa estar atento, né, até para efetivamente proteger as crianças. E uma coisa bem importante para te falar é que o COEM, por exemplo, ele é formado por vários profissionais de outros órgãos. Nós temos uma rede de apoio, né, para mulheres vítimas de violência doméstica. E o protocolo para julgamento tanto de perspectiva de gênero quanto para perspectiva racial, ele tem essa visão de tirar o magistrado do seu castelo, né? Eu ouvia isso muito na faculdade, né? Que o juiz ele é encastelado, né? Como se ele não tivesse visão do que acontece com o povo. E o protocolo ele traz essa questão de você tirar o juiz, de envolver o juiz, né, do além de sentenciar. Então, a minha posição hoje vai muito além de dar uma sentença, de analisar um caso. A minha função hoje é de olhar, por exemplo, para uma questão de violência doméstica e procurar saber por que aquela violência doméstica acontece, como é que eu posso fazer para aquilo não chegar a mim. Né? E numa vara única, né, eu tenho que analisar se aquela violência doméstica reflete no meu infrator, no meu menor infrator. E tem uma relação direta a isso, e isso eu posso dizer com propriedade. Durante esse tempo que eu sou juiz aí na atividade, eu comecei a fazer palestras nas escolas para alunos e pais de alunos em relação à violência doméstica. As mulheres, no início, começaram a denunciar mais, porque viram que tinha um resultado. Em consequência, né, os homens viram que tinha uma resposta, então o número de denúncias, com o tempo, começou a diminuir muito. E, assim, imediatamente, o meu número de menores infrator caiu muita coisa, caiu, assim, 80%. Então, a atuação do juiz não é só sentar na sua mesa, analisar um processo e dar uma boa decisão. A atuação do juiz tem que analisar muito mais do que isso. Ele tem que ver o problema que está chegando para ele, olhar para a sociedade em que ele está inserido e perguntar, né, assim, o que eu posso fazer para isso aqui não chegar? Né? Qual é a minha participação social nessa questão? Porque a gente não é juiz, sabe?
né, para dar uma sentença e largar lá, pô, colocar no sistema, ir para casa, fiz minha parte, agora é com o tribunal. Né? Agora, se quiser recorrer, recorre, né? Se quiser recorrer, né? Até essa tá, se quiser recorrer, recorre, se não quiser, é assim mesmo. Não é só isso. Nossa atuação vai muito além disso. E, graças a Deus, dentro do nosso tribunal, muitos magistrados, muitos desembargadores já viram isso há muito tempo. Né? Então, assim, são ações que nós não temos, né? A divulgação necessária até, na minha mera opinião. Mas nós temos muitas ações no nosso tribunal que vão muito além da prática, né, do juiz, né, como ser jurisdicional. Bom, doutora Elidiane, a senhora mencionou que assim que passou no concurso, né, até como servidora no primeiro momento, sentiu que não colocavam a senhora numa posição que de fato a senhora deveria, né, estar. E agora, como juíza, a senhora já se sentiu silenciada enfim, por questão racial? A senhora já passou por algum tipo de situação como essa? É muito engraçado quando a gente entra na magistratura, né, que você chega numa comarca e alguém entra na sua sala e você, o juiz está aí? Né? Talvez pelo fato de ser mulher. Eu acho que pelo fato de ser mulher e ser negra, né, a pessoa tem olhado para mim assim, cara, não pode ser ela, né? Então, já ouvi muito isso, né? Quando assim que cheguei na comarca, muitas vezes, as pessoas entraram e não me conheciam, né? Ah, queria falar com o juiz. Eu queria falar com a juíza está aí? Aí eu disse, eu posso ajudar? Não, eu queria falar com a juíza. Eu, tá, se o senhor não quiser me ajuda, então acho que o senhor vai ficar sem ter ajuda, né? Mas isso a gente, assim, eu levei na época, assim, a gente leva até na brincadeira. Mas uma coisa que me incomodou muito foi num evento que nós tivemos de juízes, né? E a gente comentando sobre ingresso na magistratura, como é que foi, como é que não foi. E um deles virou para mim e falou assim: mas você entrou pelas cotas, né? Aí eu disse: ainda que tivesse entrado, o que me diminui? O que me coloca diferente de você? Você entende? Assim, ainda tem essa visão de que quem entra pelas cotas não é tão juiz quanto. E isso é uma coisa que pesa ainda. Né? Quando eu fiz concurso, não tinha cotas. Mas e se tivesse? Né? O que me diminui? Né? Eu tive no TRE, dando uma palestra há algum tempo agora, uns meses atrás, e falando exatamente sobre essa questão. E uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: você não acha importante, numa prova oral, a gente ter aquela questão do candidato não ser visto pelo examinador? Né? Porque aí não vai ter essa questão de saber se é negro, se é branco, se é trans, né? Porque tem toda essa visão. E eu olhei e falei assim, cara, a gente tem que ser visto. Né? A gente tem que ser visto para mostrar que não interessa se eu sou negra, se eu sou trans, se eu sou índio, eu sou capaz. E eu tenho que ser aceita pela minha capacidade. Não, eu não posso ser excluída, né, pela minha cor. Mas se eu colocar um biombo, né, como a palavra que a pessoa usa foi essa, né, eu acho que isso não é o caminho. Acho que a questão é a pessoa me olhar e olhar para mim, né, além da minha cor, além do meu cabelo, né? Tipo assim, você não vai, já ouvi isso também, você não vai alisar seu cabelo? Mas você fica tão bonita de cabelo liso, você acha? Eu me acho tão bonita de cabelo grande, assim, alto pro alto, assim, eu acho tão bonito meu cabelo. Né? Mas já ouvi isso muito. Você não usa maquiagem? Não. Mas você fica tão bonita se você tivesse a pele. A minha pele é ótima, eu acho linda a minha pele. E tem essas questões pontuaisinhas aqui e ali, mas que a gente ainda vive. Ainda hoje, assim. E dói. E dói mesmo. Falando seriamente, é uma coisa que me incomoda muito ainda. Bom, então a gente ainda tinha muita coisa para falar, muita pergunta para fazer, mas Deixa estamos pro segundo terminando. podcast. Isso aí, eu te mando também. Então, terminando, para
quem está ouvindo a gente agora e deseja entender mais sobre a luta antirracista, deseja entender mais sobre as questões enfrentadas pelas mulheres negras, vocês indicariam alguns produtos culturais, séries, livros, filmes que a gente possa falar para os nossos ouvintes aqui? Pode ir, Tânia. Você que é a pessoa melhor para falar isso. Então, atualmente eu acho que a gente tem muito mais material, né, assim, do que um tempo atrás em relação a isso. Então, eu recentemente, eu acho que em 2017, né, eu entrei no mestrado, e aí eu fui me deparando com autores e autoras negros, que até então, né, assim, a academia restringia muito, né, só a autores brancos, uma visão de mundo, principalmente na área de ciências humanas, né, uma visão de mundo muito europeia. É, então, para mim foi muito importante, principalmente para escrever sobre o tema das relações raciais na infância, ter acesso a uma série de autores, né, que falavam sobre a temática racial. E me deparei também com autoras que falavam sobre a questão da interseccionalidade, né, do racismo junto com o sexismo e essa influência na vida das mulheres negras. Então, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Carla Cotirene, o autor camaronês, o Achille Mbembe, que fala sobre o conceito que muita gente, né, conhece sobre necropolítica, um autor daqui do Rio, o Renato Nogueira, que fala sobre a questão da infância. Então, uma autora que foi muito importante para mim em relação à literatura foi Conceição Evaristo, né? Conceição Evaristo, uma escritora tão importante que só recentemente a gente foi dar valor, né? Foi conhecer. Eu uso ela um pouco no meu livro, e aí, já que a gente está falando de livro, eu vou falar um pouco dele também. Que tem esse título, que é uma provocação, mas as crianças não têm perfil de abrigo, que eu falo sobre essa questão racial, do acolhimento institucional de crianças e adolescentes. No GT, a gente tem a Michelle Vilaça, que também escreve sobre a temática racial, e aí ela tem um livro que fala sobre devolução de crianças em relação à adoção, que chama Crias de um Não Lugar. Ela tem mais 2 livros também de crônicas sobre mulheres negras. E aí, além da Conceição Evaristo, né, eu acho que em termos de literatura, a gente tem a Eliane Alves Cruz, com os livros, tem Água de Barrela, tem um livro de contos dela que chama Vestida, o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, até ganhou o Jabuti, o Defeito de Cor, que esse ano foi tema da escola de samba, que eu terminei de ler recentemente. Acho que todo mundo tem que ler. E filmes tem vários também, né? Assim, estou lembrando de alguns aqui, Medida Provisória, o que a gente apresentou no evento do ano passado, o M8, isso, brasileiros, né? Tem uma série que eu gosto muito, que chama This Is Us, que também não trata só sobre a temática racial, mas a temática racial perpassa toda a série atravessado por outros assuntos, que é bem interessante. E filmes, acho que tanto de ficção quanto documentários, né, quanto não ficção, animações também. Eu tenho um livro infantil, aí também eu vou fazer uma propaganda, que chama A História de Ayana, que eu falo um pouco da minha história, assim, das questões em relação à descoberta sobre o albinismo e sobre essa relação com o pertencimento racial, assim, como é que foi aí uma descoberta de uma criança, né, de uma adolescente com albinismo, se identificando com a sua, com o seu pertencimento racial. E vai virar um curta de animação esse ano.
Parabéns. Então, acho que é isso, assim, são várias. Atualmente, a gente, tanto em várias plataformas, é possível encontrar essa, né, tanto na literatura, quanto filme, quanto séries. E aí eu faço propaganda um pouco do meu livro, né? Porque assim, o albinismo dentro da negritude ainda é um pouco falado, né? Assim, tem muita gente que nem sabe o que é, assim, olha, acha diferente, mas não sabe nem identificar. Então, eu fico muito feliz também de ter esse espaço no GT, aí pensando essa diversidade da negritude, né? Assim, de ter esse espaço no GT, de ter participado, por exemplo, do Quem Sente na Pele aqui, e poder falar um pouco também dessa ramificação aí da negritude, vamos dizer assim, né? Mas é isso, acho que sei, doutora Lidiane, se lembra de mais algum filme que chamou atenção? Tem um filme que eu vi recentemente, aquele Batalhão 86. É um filme que fala sobre as mulheres americanas que vão para o exército. E as mulheres, tem batalhões de mulheres negras, e a elas é dado um trabalho que é de distribuir a correspondência para os soldados que não eram distribuídos. E foi dado a esse trabalho porque eles disseram que era um trabalho, assim, viram que era um trabalho impossível de ser realizado. Né? E a gente vê a questão firme, né, do racismo, de trabalhar a capitã, que era uma capitã, né, negra, né, olhar para ela com um olhar assim, de desprezo, de que você não consegue, né, que o seu batalhão é o pior batalhão, que as suas mulheres não vão para a Europa porque não são capazes. Né? E assim, você vê muito isso. É um filme baseado em uma história real. Eu recomendo. Eu não lembro muito bem direito o título, não, mas se pesquisar lá na Netflix, tá lá. É um filme recente e é um filme muito bom. Só umas duas indicações assim, que eu acho que bem interessantes também. O Sentir na Pele, do Lázaro Ramos. Acabei de ver aqui, Em Busca de Mim, da Viola Davis. Maravilhosos. Que também, eles fazem relatos muito pessoais também. Que ela é um pouco da realidade dos Estados Unidos, mas que tem vários pontos em comum com o Brasil, né? E o Lázaro falando aqui da nossa realidade. Bem, bom, depois desse debate tão importante, né, terminamos mais um episódio do Fórum Aberto, um produto do estúdio TJRJ. Gostou do programa? Confira nossos outros episódios no canal do Tribunal, no Spotify e no YouTube. Também no site, né, Renata? Vocês podem nos acompanhar no site www.tjrj.jus.br. Até a próxima!